Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos realizando a leitura do Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Eu quero ler com você os versículos 33 e 34. Está escrito assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Amados, quando nós lemos ali, nós vemos que Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios Beelzebul. E aí Jesus começa a falar algumas coisas, e aí ele chega no versículo 33 e 34 e fala essas palavras que nós acabamos de ler. E aí ele diz para aqueles homens considerarem essa verdade. Uma árvore, ela dá frutos e ela é conhecida pelo seu fruto. Se o fruto é bom, então a árvore é boa. Se o fruto for ruim, significa que a árvore é ruim. E aí ele fala abertamente: raça de víboras, como que vocês, sendo maus, vocês podem dizer alguma coisa boa? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, falando que o que eles estavam dizendo era mentira, era coisas ruins. Por quê? Porque eles eram maus. Como que eles poderiam dar bons frutos? Se eles eram uma árvore ruim, como que eles poderiam dar bons frutos? E é interessante que Jesus faz essa ligação e ele fala sobre as palavras dos homens, né? Ele diz assim: como que vocês, sendo maus, podem dizer coisas boas? A boca fala do que está cheio o coração. Amados, nós recebemos uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós recebemos uma nova natureza. A Bíblia fala que a nossa natureza é uma natureza espiritual, celestial, santa, a ponto de o Espírito Santo de Deus habitar nela. A nossa verdadeira vida em Cristo Jesus é o nosso espiritual, o nosso espírito, é o nosso eu verdadeiro. E no nosso espírito habita o Espírito Santo de Deus. Lá em João 15,5 fala que Jesus é a videira, que nós somos os ramos, que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Ou seja, a videira verdadeira, a raiz boa que é necessário para que a árvore dê bons frutos, é Cristo Jesus. E nós sabemos que nele nós nascemos de novo e nós estamos ligados a essa raiz, a essa vida genuína que vem de Cristo. E por isso nós podemos dar os bons frutos. Mas então por que nem todos os cristãos dão bons frutos? Por que nem todos os cristãos falam palavras de edificação? Porque isso está muito relacionado com o que falamos, né? O dar os bons frutos. A nossa fala demonstra muito sobre o nosso posicionamento em Cristo Jesus, amados. Tanto que Jesus falou ali: a boca fala do que está cheio o coração. Então eu quero fazer um convite para você no dia de hoje, ter a ousadia de fazer uma autoanálise, mas sem se condenar. Lembre-se de Romanos 8:2, Romanos 8:1 e 2, que fala que nós não estamos mais debaixo de condenação, nós fomos libertos pelo poder de Cristo Jesus. Então não faça essa autoanálise para você se condenar, mas faça uma autoanálise para ver como você tem agido. Quais têm sido as suas palavras? Quais são os frutos que você tem transmitido? Qual é o seu comportamento? As pessoas olham para você e elas têm certeza de que você é cristão. Elas olham para você, as pessoas do mundo. A palavra diz que a sabedoria de Deus é loucura para as pessoas que não têm o Espírito. Elas te acham loucas, elas dizem assim: essa pessoa não é normal não. Olha a forma que ela age. Porque é assim que o mundo nos vê, amados. O mundo nos vê como pessoas loucas, insanas.
porque a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo aqui. Aqueles que não têm o Espírito de Deus não conseguem discernir as coisas do Espírito. Então eu quero encorajar você a fazer essa autoanálise, a ver como tem sido o seu coração, o que você tem alimentado dentro do teu coração. Porque como está escrito lá em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados, o nosso coração, eu falo que é como se fosse uma ponte que liga o nosso verdadeiro eu, que é o nosso espírito, a nossa alma, que são a nossa mente, as nossas emoções, aquilo que as nossas sensações estão ali na nossa alma, certo? O nosso coração é como se fosse essa ponte que faz com que a vida espiritual passe ali pelo nosso coração, que é essa ponte, e seja transmitida por meio da nossa alma, que são os nossos pensamentos, que se transformam em palavras, as nossas emoções, as palavras que se transformam em atitudes. E o que tem dentro do nosso coração? Será que o nosso coração está limpo para que a vida de Cristo que foi depositada no nosso espírito flua e seja manifestada através das nossas palavras, através das nossas atitudes? Ou o nosso coração está cheio de entulho? O que você tem armazenado no teu coração? Quais são os entulhos que muitas vezes nós armazenamos no nosso coração que impedem o fluir da vida de Deus que foi depositada em nós? O orgulho, o egoísmo, a meritocracia. Meritocracia é você acreditar no seu próprio entendimento, na sua própria capacidade e não na capacidade de Deus, nos seus próprios méritos e não no mérito de Cristo. A amargura, o rancor, a falta de perdão. O que você tem alimentado no seu coração? Eu encorajo você a fazer essa autoanálise e a pedir ao Senhor: Senhor, analisa o meu coração para mim e me mostra se tem alguma coisa que não está de acordo com a sua palavra. Pode me mostrar, pode trazer à luz. Eu sempre faço essa oração, amados. Eu quero que o meu coração esteja sempre limpo, para que a vida do Senhor que foi depositada em mim flua com liberdade, flua manifestando os bons frutos da vida de Cristo, porque Ele é a videira, Ele é a raiz. E eu quero que os frutos da vida de Cristo sejam manifestados através da minha vida. Então eu encorajo você a fazer essa autoanálise. Sabe, amados, a vida do cristão é uma vida de fé. E como está escrito lá em Tiago 2,17, a fé sem obras, ela é morta. A genuína fé em Cristo Jesus produz boas obras, que são o quê? Os frutos da vida de Cristo em nós. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 19, fala assim, Jesus está falando ali de João e dele, de João Batista e dele. Ele diz assim, olha, veio João Batista, no versículo 18, né? Mateus 11, 18 e 19, fala assim, pois veio João Batista que jejua, não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Aí veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Aí Jesus declara, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Ou seja, quando nós olhamos as obras que acompanham Jesus, nós sabemos que ele está cheio da sabedoria de Deus. Quando nós vemos as obras que acompanharam João Batista, nós vemos que ele estava cheio da sabedoria de Deus. Assim é conosco, amados. Quando nós observamos as obras que nos acompanham, nós vemos, será que estamos cheios da sabedoria de Deus? Será que o nosso coração está cheio da sabedoria de Deus ou está cheio de entulho? Que eu e você possamos fazer essa autoanálise, que eu e você possamos liberar de fato o nosso coração, para que os frutos da vida de Cristo sejam manifestados através de nós, para que as nossas palavras e as nossas atitudes estejam em acordo com a vida de Cristo que habita em nós. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13, quando Jesus fala que nós somos o sal da terra,
está escrito assim, ó: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É por isso que muitos cristãos têm vivido de maneira a escarnecer, a serem escarnecidos pelos homens, envergonhados, humilhados pelos homens, no sentido de eles são o sal da terra, mas são um sal que perdeu o sabor. Por quê? Porque tem alimentado um coração ruim, um coração cheio de entulhos. E aí os frutos da vida de Cristo que foi depositado ali não pode se tornar visível, não flui através da vida daquele irmão, daquela irmã. Sabe, amados, nós precisamos permitir que a vida do Senhor flua com liberdade em nós e através de nós. Eu encorajo você a fazer essa autoanálise e a ver como está o seu coração. Veja como estão as suas palavras também, porque elas refletem o que você tem armazenado no seu coração. Você só murmura? Você só reclama? Você só fala mal dos outros? Você só julga os outros? Você sempre é aquele que é perfeito e só os outros é que erram? Analise como você tem falado, quais são as suas palavras. Elas refletirão o que você tem alimentado no seu coração. Faça essa autoanálise e deixe o Espírito Santo atuar em seu coração. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela obra completa que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Pai, obrigada porque o Senhor é a verdadeira videira e nós somos os ramos. Pai, nos ajuda a mantermos um coração sempre limpo, sem entulhos, para que a Tua vida flua em nós e através de nós. Eu oro pela vida dos meus irmãos, se eles têm alimentado, Pai, a falta de perdão, o rancor, a amargura, o orgulho, o egoísmo, a meritocracia, se eles têm acreditado mais na sua própria sabedoria do que na sabedoria do Senhor, Pai, eu oro para que o Senhor mesmo traga o entendimento a eles, para que eles cresçam no conhecimento de Cristo Jesus e vivam a verdadeira vida de um filho de Deus. Em completa rendição ao Senhor, em humildade. Ah, Pai, em nome de Jesus, eu oro por eles e oro pela minha vida, para que em tudo a minha vida glorifique ao Senhor, em nome de Jesus, para que o meu coração também esteja sempre limpo, Pai, limpo. Pode avaliar o meu coração, Senhor. Pode avaliar o meu coração e se há alguma coisa que desagrada o Senhor, por favor, me mostra. Por favor, me mostra, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.